E aí, SPR com Estrogonofe por aqui. Hoje nós vamos falar sobre o mega empresário, um médico chamado Stanley Bitar. A minha mente fez assim, ó, uma aula de 36 minutos de uma riqueza, que eu não consigo explicar. Anotei muita coisa aqui, muita coisa mesmo. A nossa mente, ela tem que fazer assim, ela tem que explodir de fato. O cara, assim, é muito bom naquilo que ele faz. O propósito muito bem definido, isso é legal demais da gente poder conversar. Stanley Bitar, ele é um médico com especialização em cirurgia plástica, mestrado, doutorado na área da medicina, e ele tem uma holding de empresas em 6 diferentes áreas: saúde, educação, beleza, bem-estar, tecnologia e finanças. E é muito interessante como é que isso daqui funciona. Ele no início da palestra dele, fala de um conceito cunhado por ele chamado efigital. Eu demorei a conseguir entender o termo. Voltei várias vezes no vídeo só para entender o termo, porque eu não tinha ouvido falar sobre isso ainda. Eu fiquei interessadíssimo em comprar o livro dele, entendi do que se trata, um conceito muito poderoso que a gente tem que levar para aquilo que a gente se propõe a fazer a partir de agora, beleza? Então o que é isso daí? São ecossistemas físicos e digitais. Eu me recordo que quando eu comecei a estudar sobre marketing digital, o foco 100% dele sempre foi no digital. Aí, passado algum tempo, eu comecei a olhar para o offline também, verificar como que as pessoas poderiam utilizar e podem utilizar, e ainda aqueles que não utilizam, os processos online nos seus modelos de negócio offline, ou seja, tem que juntar essas duas coisas, é algo muito poderoso. Eu converso de vez em quando com algumas pessoas aqui, e é interessante, um amigo aqui que ele tem uma oficina mecânica, eu só levo lá inclusive o carro para ele consertar, os carros aqui de casa, e a esposa dele tem uma loja de roupa infantil. E a gente estava conversando, fazendo uma pizza ali para os adolescentes da igreja que iriam no acampamento, viajar naquele dia. E ele comentou o seguinte, que vai construir na frente da casa dele, mostrou para mim a coisa mais linda, com vitrais assim, lindíssimo, uma loja, assim, né, um salão comercial. E conversa vai, conversa vem, diz que aquilo ali vai ser para a loja da família ali, né, de roupas, né. Mas o detalhe é, essa loja fica retirada do centro da cidade. Atualmente eles têm a loja ali. E ele disse o seguinte, preste muita atenção, hoje o que a minha esposa mais faz é a entrega. O motoboy vai lá e entrega na casa das pessoas e as pessoas conversam, a maioria esmagadora das vezes pelo WhatsApp e pela internet. Praticamente as pessoas não vão mais até a loja. Eu falei, olha como é que estão as coisas, né? Então o que ele vai fazer? E ali o aluguel que ele paga naquele lugar já está insustentável, porque não está fazendo sentido. Prestou atenção nisso? E isso que está acontecendo com ele não é só com ele. Não é só com ele. Então, ele está juntando essa coisa do digital e com o físico. Muito legal isso daí. Quando nós pensamos em ecossistema, criamos nosso próprio meio de pagamento, link de pagamento, porque grande parte seria pela internet. Olha que sacada que eles tiveram. Que foi a sacada que o Pablo teve também. Ao invés de pagar 3 milhões de reais para um gateway de pagamento, tá ok? Ficou redundante, né? Mas fazer isso daí para um gateway de pagamento, nós vamos criar o nosso próprio gateway, e esse gateway se retroalimenta e ele alimenta todo o ecossistema. Eles criaram também uma fintech, um banco digital para dar sustentabilidade ao ecossistema. Porque o que eles fizeram aqui? Eles criaram, com o próprio meio de pagamento, ocorre a necessidade de você ter o seu banco, ou você vincula esse meio de pagamento a um outro banco. Eles criaram isso daí, uma fintech, muito legal. Fintech é bem interessante, né? Principalmente para os bancos, nós temos vários. Você não tem a agência física para você ir lá e fazer suas coisas, é tudo online. E ele utiliza muito os acrônimos. Eu particularmente gosto bastante porque isso dá uma autoralidade assim, magnífica, né, nas coisas que estão sendo feitas. E ele bate pesado na questão da autoralidade nisso daí. Tanto é que ele tem os 6 A's. E o primeiro A é de autoridade, que era o foco do negócio. Então, quanto mais eles estudavam, quanto mais autoridade eles tinham, mais eles conseguiam. Inclusive, eu já indiquei em algum momento para vocês aqui o livro do Robert Cialdini, esse aqui, ó. Saiu o novo dele, viu, gente? Tava viajando com a família e vi esse novo livro, eu vou comprar, que tem um capítulo adicional. Ficou bem maior, tá bem interessante. É O Poder da Persuasão. Um dos gatilhos mentais que ele coloca aqui nesse livro é justamente o da autoridade. E o processo de você estar estudando, você estar compartilhando, isso gera autoridade para você. E ele pegou isso daí e com muita maestria. Esse é o primeiro A. Segundo, autoral.
Quanto mais autoral, ou seja, quanto mais coisas eles estavam sendo autorais naquilo, eles estavam dando uma nova roupagem, um novo olhar, gerava mais autoridade, continua gerando mais autoridade. A austeridade, interessante isso daqui, né? Eles tinham que entender de gestão financeira, porque o que acontecia? Eles, para que eles conseguissem de fato agarrar o dinheiro, porque o dinheiro, segundo ele, estava escorregando pelas mãos. Isso me chamou bastante atenção, a questão da gestão financeira, que eu acredito fortemente que nós também tenhamos que estudar sobre isso. E no final, isso aqui, esses 3 primeiros As, organizaram a casa. Agora, para o próximo passo, que seria a exponencialidade, aí vieram os 3 As. Esses 3 aqui, ele falou, foi aqui que nós nos tornamos exponenciais. O que significa exponenciais? Para ter a chave virar para os múltiplos milhões e, quiçá, chegar no bilhão. E eles vão chegar. Aliança, autonomia e audiência. Audiência, a gente está falando aqui, propriamente dito, do marketing digital, quanto mais audiência você tem, tá ok? Autonomia, eles geram muita autonomia nos setores que eles têm lá, mas é muito interessante que a autonomia vem de delegar. Eles delegam as coisas, mas tem uma cultura muito tranquila assim, né? Eles criaram essa cultura e o que tem ali dentro? Eles definem o que tem que ser feito dentro daquela estrutura, daquele departamento. É como se estivesse jogando a bola para uma pessoa. Só que eles também deixam muito claro quando e de que maneira essa bola tem que ser retornada. Ou seja, eles também cobram, estão ali em cima do processo. Gostei dessa metáfora do futebol. E a questão de aliança. A aliança é muito interessante, porque hoje ele disse que são mais de 100 sócios. E o que eles mais fazem hoje é unir pessoas. Olha o que eles mais fazem. Unir pessoas para gerar negócios próprios ricos. É uma chave maravilhosa. Tá ok? Em uma enquete, conseguimos pelo menos 100 dores de uma pessoa. Isso aqui me chamou muita atenção, porque quando a gente está no marketing digital, nós temos que fazer enquete. Já no começo do processo, antes de abrir carrinho, antes de partir para as lives, e ele fala muito aqui do método meteórico, que é muito poderoso, mas ele é o seguinte, eu fiquei pensando, 100 dores é muita coisa. Cada dor dessa se transforma em conteúdo, pode se transformar em produto, e daí porque a partir dessas dores que você vai estar vendendo alguma coisa, você vai estar ajudando aquela pessoa que está do outro lado. E ele tem o conceito de BD, ou seja, curar 1 bilhão de dores. Poderoso isso, hein? Olha que seta, o que ele citou, que mindset é esse? Ele fala muito aqui, falou também de retroalimentação positiva, que eu achei demais isso aqui, e o Pablo também nos ensina, né? Dentro do próprio ecossistema, as necessidades vão aparecendo, como por exemplo a necessidade de um gateway de pagamento, e ele criou esse gateway de pagamento que vai alimentando todo o ecossistema, ele também se alimenta do ecossistema. Então, por exemplo, na área da saúde, tem clínica, farmácias de manipulação, tem indústria, e eu fiquei só pensando, porque essa é a parada do ecossistema, né? Ele se retroalimenta, ele vai crescendo, é muito legal isso daí. E ele usa uma outra metáfora também, que é a questão do GH, né? Que é o hormônio do crescimento, tá ok? Que é o Growth Hormone, que é o hormônio do crescimento. E ele faz um acrônimo para gratidão e honra. Então, gratidão e honra é o que faz a empresa crescer. Eu coloquei um putz tamanho do mundo aqui, porque isso é muito poderoso. E ele fala do chamado, o chamado que ele tem é transformar vidas. Isso é a cultura que ele pega e joga para todo mundo. Quem não fizer parte dessa vibe, ó, tchau, então outra pessoa vai entrar no lugar. Os sócios têm que estar alinhado com isso daqui. Aumentar a autoestima, resgatar a identidade, realizar sonhos, transformar realmente a vida da pessoa. Isso sempre tem a ver com os princípios básicos. Olha que interessante que falou no final, princípios cristãos. Putz, coloquei um putz aqui. É muito poderoso isso daqui. Confesso para vocês que num dado momento, isso já faz alguns anos, virei essa chave, para mim era uma vaidade descabida, assim, vai fazer uma cirurgia plástica, fazer isso, colocar cabelo, mas hoje, entendendo de branding, como a gente está entendendo aqui, entendendo de outras coisas, tudo isso faz sentido, e muito sentido, e a gente tem que investir nisso daí. Lá no final ele diz o seguinte, muita gente não consegue fazer as coisas, ou seja, não consegue empreender por conta do controle e perfeccionismo. Na hora que ele começa a falar isso, eu já voltei numa aula que o Pablo falou sobre perfeccionismo, inclusive no livro dele que a gente leu semana passada ele fala disso, e é muito perigoso. E o perfeccionismo tem a ver com vaidade e ego. Ah, eu sou tão bom, por que eu vou compartilhar isso para os outros? E aí é isso mesmo. Quando eu vi essa chave, eu falei assim, eu não posso, eu tenho que começar do jeito que está, com o que eu tenho. Tá ok? E ele diz o seguinte, se eu quisesse tudo perfeito, não teria feito. Se eu quisesse tudo controlado, ele fala muito do controle também, tentar controlar, e o problema do controle é que você acaba não delegando. Se fosse pelo meu ego umbigo, eu não teria conseguido mais pessoas à minha volta. Putz. Por quê? Porque tem a ver com
o chamado. Olha que legal, o chamado, a missão, o propósito. Quando você deixa isso bem claro, clarifica isso para as pessoas à sua volta, você vai chamar pessoas que estão alinhadas com isso e quem não está, vai espirrar. E você vai perceber quem não está. Cheirando o coração, isso é muito poderoso, tá bom? E ele falou das mandalas, isso aqui me chamou muita atenção e eu trouxe isso como tarefa para mim. Mandalas da Apple, da Amazon, do Elon Musk, do Alibaba. Eu quero dar uma olhada com carinho nisso daqui, essas mandalas, como é que o ecossistema se organiza. Isso seria aqui. Talvez na sua cabeça está pensando em algo esotérico. Não. A mandala nada mais é do que algo geométrico. Organização de dados, alguma coisa que acontece ali no mundo real, ok? A gente colocou para cá na forma de um desenho, para mostrar para as pessoas de maneira mais didática. Mandala é isso. Para de ficar colocando esse negócio num outro patamar que não deveria. Beleza? Que aula, hein? Gente do céu, e você? Que tarefa que você colocou para você depois que você assistir isso aqui? Porque se você não coloca tarefa, depois que você lê um livro, depois que você assiste essas aulas aqui, muito pouco proveito você terá. Valeu, general. Até a próxima.